ele tinha um escreve pelas obras. Diz que ele era um homem que dava e fazia muitas esmolas. O que quer dizer isso? Era uma pessoa que ajudava os necessários e fazia isso de coração. O interessante é que Cornélio não era um judeu, era um gentil como eu e você. Porque quando a Bíblia fala de gentios e judeus, está mostrando que há uma diferença entre um povo e o outro povo. Os judeus, Deus escolheu a nação de Israel, isto é Bíblia, e Deus escolheu para ser o seu povo. Entre todas as nações na terra, Deus escolheu Israel e fez com um homem chamado Abraão, há muitos anos atrás, há muito tempo, uma aliança. Louvado seja Deus. E esta aliança consistia que se Abraão e seus descendentes obedecessem a Deus e aos seus mandamentos, então Deus os guardaria e também os usaria para conduzir outras nações ao verdadeiro e único Deus, Senhor, Criador e sustentador dos céus e da terra. É a Ele que nós louvamos, é a Ele que nós exaltamos, porque só Ele pode nos dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor. Então, Cornélio não era judeu, e se ele não era judeu, não estava ainda, com convicção e certeza de estar debaixo das bênçãos que Deus prometera a Abraão, porque todo judeu era circuncidado, e a circuncisão foi uma ordenância, que Deus deu a Abraão. Deus disse a Abraão que todos os filhos machos deveriam ser circuncidados no prepúcio. Isso significava dizer que cada vez que um menino era circuncidado em Israel, significava dizer que aquele menino estava debaixo das promessas eternas de quem? De Deus, que foram feitas a Abraão. Então dizer que alguém era circuncidado nos dias de Abraão era dizer: este tem aliança com Deus vivo e eterno, esse tem aliança com o Senhor que fez o céu e a terra, e tem promessas da parte desse Deus. Você está entendendo a diferença entre a nação de Israel e os gentios? Glória a Deus. Mas nós também estávamos debaixo de uma promessa. É que Israel não se preocupava muito em levar o conhecimento ao povo de que os gentios também estavam debaixo de uma promessa de Deus. Você crê que você está debaixo de uma promessa? Você crê, irmão? É, irmão, porque a Bíblia Sagrada revela que todos pecaram. A própria Bíblia diz que todos pecaram, envolve todos aqueles que nasceram e que nascem, estão debaixo de condenação, se não forem o quê? Restaurados. E a promessa da restauração foi Deus que fez quando a humanidade caiu. Foi Deus que disse e deixou escrito na Bíblia Sagrada, primeiro livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, foi escrito por Moisés, e lá relata a promessa de Deus para a humanidade. Isso nos inclui, irmão. Não é só a nação de Israel. As nações da terra estavam debaixo de uma promessa. Mas o que é que precisava, pastor? Precisava que eles tomassem conhecimento dessa verdade e tomassem posse dessa verdade. Aleluia. Foi Deus que disse ao inimigo de nossas almas: adivinha o tempo em que eu, o Senhor, levantarei um, e ele virá com poder e glória e esmagará a tua cabeça. Aleluia. Sabe o que significa esmagar a cabeça, irmão, na Bíblia? Significa pôr fim a um reinado, a um domínio. E Deus disse ao inimigo que viria um tempo em que o próprio Deus ia levantar um, levantado pelo próprio Deus, que viria com poder e glória, e poria fim às obras do inimigo, e restauraria a criação de quem? De Deus. E ia reconciliar o homem com o seu Criador. Está na Bíblia, irmão. Palavra de quem? De Deus, promessa de Deus. Quem foi que fez a promessa?
Deus fez a promessa e Ele é todo poderoso para cumprir a promessa. Você pega o Evangelho, a epístola de 1 João, capítulo 3, verso 8, parte final do versículo. João escreveu, o apóstolo João escreveu, está escrito. Ele vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, qual é a palavra? Para desfazer as obras do diabo. Então João, falando desta forma, está nos dando a entender e a compreender: eis aí a promessa de Deus. Aquele a quem Deus prometeu já esteve conosco, subiu aos céus e voltará novamente. Aleluia! Nele nós temos o que? Perdão, misericórdia, graça, salvação e a promessa de vida eterna com o próprio Deus. Aleluia! Então ainda posso me voltar para Deus? Ou se pode, irmão, qualquer um de nós pode. Porque eis o tempo e eis a hora. E Deus já falou nesta noite para você que me ouve, você que me escuta. Está em você, querido, está em mim. A porta da graça ainda está o quê? Aberta. Deus ainda continua falando, né? Para que o homem entenda e compreenda o quanto ele precisa do perdão de Deus. E como será bom, irmão, para ele viver eternamente com o Senhor. Amém? Cornélio era um homem muito bom. Se você analisar o texto, a Bíblia fala bem dele. A Bíblia diz que ele não era judeu, mas orava a Deus todos os... Diga aí, irmão, mesmo sem se considerar um judeu, ele orava a quem? Ao Deus dos céus. Quando você vai estudar o texto, você vai descobrir que Cornélio tinha um desejo, como todo homem de bom coração tem. O que, pastor? Conhecer a verdade e permanecer com a verdade. Você está entendendo? Então o que é que Cornélio faz? Olha a lição de Cornélio. Ele conhece Jesus, ouve o evangelho que está sendo pregado, mas ele não entende muitas coisas. Então ele fica com o quê? Com dúvida. Diante da dúvida, sem saber qual é o verdadeiro caminho, ou por qual caminho seguir, o que é que ele faz? Ele resolve orar a quem? A Deus. Ô irmão, diga aí. Ele quer saber qual o verdadeiro caminho, qual a verdadeira doutrina. Ei, com quem Deus está? E o que é que ele faz? Ele ora, ele busca a resposta em Deus. Ei, você está entendendo? Eu quero saber a verdade. Em vez de buscar nos homens, eu dobro o joelho e chamo por Deus e peço: Senhor, Tu és fiel, Tu és digno de confiança. Revela-me a Tua verdade. Guarda-me dos maus caminhos, do espírito de engano, para que eu não seja confundido ou afastado de Ti. Quando você ora desta forma e você tem desejo de conhecer o que é a verdade, não só de conhecer, mas de crescer e permanecer com a verdade, Deus não vai te deixar o quê? Enganado. Aleluia. Deus não vai te deixar enganado. Ele vai te revelar, já que você tem esse desejo, qual o verdadeiro caminho, qual o verdadeiro ensino, qual a verdadeira palavra. Porque nos dias de hoje, igreja, você que me ouve, há muitos ensinos, mas nem todos são verdadeiros. Então eu preciso discernir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro. E cabe a nós pararmos e escutarmos e discernirmos o falso do verdadeiro. Porque se você não souber discernir, você será enganado. Você está entendendo? Então Cornélio orou a Deus. Quem aqui crê em anjo, irmão? Você crê para mim? Essa Bíblia fez história hoje. Louvado seja Deus. Você está entendendo aqui o mistério? Aleluia. O Espírito Santo trabalha, opera em nosso meio. Louvado seja Deus. Na graça da palavra. Então olhe para cá para você entender isso que Deus está falando com você. Cornélio ouviu a pregação, não entendeu. Vou tirar a minha dúvida em quem?
em Deus, porque ele já se relacionava com Deus, mesmo antes de ouvir o Evangelho. Ele já cria num Deus, Criador dos céus e da terra, e invocava o seu nome. Isso quer dizer que ele tinha uma vida de oração com esse Deus. Aleluia. E quando precisou de ser esclarecido, Deus enviou até ele. Quando você vai estudar o texto, você vai descobrir que Cornélio fez uma campanha de orar, jejuou e orou, para ter de Deus uma resposta. Buscou a Deus da forma certa. E como é a forma certa da gente buscar a Deus? Jejuando e orando. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Aí o que é que Deus faz? Deus, para dar resposta a Cornélio, envia um anjo. Você crê em anjo, irmão? A Bíblia diz que os anjos estão a serviço de Deus, como também a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você sabia que tem anjos que acampam à nossa volta? Aleluia. Porque o Deus vivo pode nos guardar, tanto na terra como no mundo espiritual. Nunca se engane. O mundo espiritual é uma realidade, como também o mundo natural. Então, irmão, Deus nos guarda tanto lá como cá, se você verdadeiramente amar e se unir à verdade que é Deus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus foi bem claro e disse: ninguém vai a Ele se não for pelo caminho. E qual é o caminho que conduz a Deus, irmão? A Bíblia diz que não há vários caminhos, há um único caminho. No Salmo 25, verso 8, o salmista, ele orando, ele fez uma afirmação. Ele falou: bom e justo é o Senhor. Aí ele diz: por isso ele há de ensinar o caminho aos pecadores. Nos últimos tempos, quando Jesus vem a este mundo, aleluia, Jesus começa o seu ministério, louvado seja Deus. Jesus estava lá em João 14, conversando com seus discípulos, e Tomé quis saber qual era o caminho, porque Jesus disse: vocês sabem aonde me encontrar, bendito seja Deus. Aí Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, como encontrar? Aí Jesus disse para Tomé: eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém se torna um com Deus ou desfruta das promessas de Deus, se não for através de quê? Do caminho que Deus preparou. Qual é o caminho? O seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o plano, esse é o projeto. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus é o caminho. E o anjo disse para quem? Disse para o centurião Cornélio: mande chamar Pedro. Sabe por quê? Pedro era apóstolo, bendito seja Deus, pregador do Evangelho. E o Evangelho, que é a palavra de Deus, e esta palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E quais são as boas notícias? É que Deus cumpriu a promessa que fez há muito tempo. Deus levantou um Salvador e apresenta esse Salvador nos últimos dias. Irmão, se você for por aí afora, você vai ver nos becos, ruas, valados, em grandes igrejas, em pequenas igrejas, irmão, tem sempre alguém pregando o Evangelho, que é a palavra de Deus. No Brasil, fora do Brasil, entre as nações da terra, o Evangelho está sendo o quê? Pregado. E quem é anunciado através da pregação do Evangelho? Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Ele foi dado poder nos céus, na terra e abaixo da terra. E para você desfrutar de uma eternidade, plano de Deus, plano de quem? De Deus. Para você desfrutar de uma eternidade com Deus, você precisa tomar posse da salvação que Deus nos oferece na pessoa de Jesus Cristo por meio da fé. Você crê? É como disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Paulo nos apresenta a salvação como um presente do Deus vivo. Por que, irmão? Você que ouve, se você pode agora parar e dizer: mas pastor, eu creio, e o que é que eu tenho que fazer? Só aceite o que Deus está lhe dando, através da pregação do Evangelho, não, através da pessoa de Jesus, que te é anunciado através do Evangelho, palavra de Deus. Amém, meu irmão? Creia, disse o Senhor,
Creia, confesse-o. Por quê? Eu preciso confessar Jesus, porque tem um reino, e no reino de Deus só vai estar dentro do reino quem se torna filho ou filha de quem? De Deus. E o novo nascimento espiritual, você não nasce como o nascimento natural. O nascimento espiritual é pela fé. É crendo naquele que Deus enviou que você se torna filho de quem? De Deus. Porque quem crer nele, crê no Deus vivo. Quem o confessa e o aceita, recebeu a Deus na sua vida, e por ele é selado com o Espírito Santo, e você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. O que quer dizer isso? Se o Espírito Santo te sela, a tua eternidade é com Deus. Tudo está preparado e todas as promessas você há de desfrutar, porque foi o próprio Jesus que disse: Pai, orando na oração sacerdotal, capítulo 17, verso 24: Pai, o que eu peço ao Senhor é que onde eu estiver, estejam aqueles que o Senhor me deu. Aleluia. A oração do Filho. Então, se Jesus vai reinar, nós vamos reinar com Ele. Entenda uma coisa: neste mundo tudo passa. Neste mundo natural tudo passa, mas depois daqui, entrando no espiritual, tudo é eterno. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Mas você já observou que é nesse mundo natural que somos convidados a escolhermos Deus e as bênçãos e promessas de Deus para o resto da nossa vida. Enquanto vivemos nesta terra, enquanto o evangelho está sendo pregado, que nós temos essa oportunidade de dizer: eis-me aqui, Senhor, cura-me, sara-me, renova-me, liberta-me, restaura-me. Aleluia! Eu acho lindo é que Deus não deixou Cornélio sem resposta. Teve uma resposta para Cornélio. O anjo disse: mande buscar Pedro, porque ele vai te pregar palavras de salvação. Aí você não tem ouro, não tem prata. Você já viu, tem muito crente que é assim. Aí vem o cara olha para você até diz assim: esse cara tem dinheiro, tem nada. Mas tem uma palavra de quê? Tem uma palavra de quê, o crente? De salvação. E quem nos deu essa palavra? Deus nos deu essa palavra e nos mandou anunciar. E quem crê por ele é salvo, porque quem salva é ele. Aleluia. A salvação é um ato de quem? Do próprio Deus. É Deus que salva, e se ele não salvar, já era. Aleluia. Amém? Então Cornélio recebeu a resposta, e Pedro veio e anunciou Jesus na casa de quem? De Cornélio. Agora entenda bem: um judeu entrou na casa de um gentil para pregar a palavra de quem? De Deus. E a mesma graça que veio sobre os judeus também foi oferecida aos gentios. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas oferece salvação a todo aquele que crê. Você pode dizer amém? Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.